Meus amigos do História Santos Debate, não foi só de anúncios importantes como o da Nova Vila, e os detalhes está lá no História Santos, nosso canal principal. Se você está vindo de lá, você já sabe. Se você caiu aqui primeiro, corre lá, tá? Não foi só disso que se teve na entrevista coletiva. Teve sim um momento tenso na entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira. Foi por causa dessa pergunta aqui, ó. Esse acesso. Mas o Santos encara uma Série B onde não tem um outro grande time. O Santos, de Série A, de tradição, é o maior time. E até o nível está mais baixo em relação aos outros anos. Será que não é por isso que o Santos deveria estar um pouco na frente nesse quesito? E até usando a comparação que o senhor trouxe, de todos esses técnicos, o técnico Fábio Carille é o único que tem um nível de enfrentamento menor, porque enfrenta esses times na Série B. Será que não é isso que traz ao torcedor a expectativa que poderia mais? Você não acha que, pelo menos ao meu ver, estar na briga não seria muito pouco para o elenco que o Santos tem e para a comissão técnica que também tem? E eu vou te explicar tudo direitinho neste conteúdo para a gente debater, ampliar este debate. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e comenta. Por que o presidente aumentou o tom? Não tem razão o Vinícius Figo, que fez essa pergunta, muito bem feita, inclusive? E tudo começou, meus amigos, quando o presidente foi questionado a primeira vez sobre, né, 2025, o Santos tem mais de 95% de chance de subir, tá para subir, faltam 9 jogos, pressão, vaias, Carille, enfim, tudo isso. Aí o presidente apresentou um quadro do aproveitamento dos técnicos, né? Eu devo estar colocando para vocês aí, do aproveitamento dos técnicos desde 2014. E pasmem, Carille tem 64% de aproveitamento dos pontos disputados nesta temporada. Ele supera, desde 2014, perdão, não foi 4, desde 2014, nos últimos 10 anos, ele supera Jorge Sampaoli por 2 pontos percentuais. Ele supera outros treinadores, mas perde para Marcelo Fernandes, que teve 75% de aproveitamento de pontos disputados, em determinado momento que estou mostrando para vocês, e perde para Dorival Júnior de lavada no biênio 15-16. Dorival teve um aproveitamento maior que o do Carille. E aí, a pergunta que eu apresentei para vocês foi feita. Peraí, a gente vai pegar o aproveitamento dos técnicos de 10 anos para cá e vamos utilizar esses dados para fazer um comparativo com outros treinadores que disputaram a primeira divisão? Vamos utilizar a segunda divisão como parâmetro para falar que o trabalho do Carille é bom? A pergunta tinha essa conotação. E aí o presidente respondeu, levantando o tom, dessa maneira. Faltam 9 rodadas. Quem diz que o Santos está garantido na Série A? Não podemos. Quem diz também que o Santos não disputa o título da Série B? Também não podemos. Então nós temos que ir passo a passo, sem precipitação, onde, ao término do campeonato, você vai averiguar qual o resultado que o Santos alcançou no campeonato da Série B. E tomara que nós estejamos alcançando o objetivo e nunca mais ninguém tome decisões e atitudes e gestões que venham a fazer com que o Santos dispute um campeonato como esse. Isso é o principal. Calma, presidente. Calma. A pergunta foi muito válida. Sabemos das dificuldades financeiras que o senhor encontrou. Sabemos que a mudança de elenco, de comissão técnica, foi necessária para disputar uma segunda divisão, para não quebrar o orçamento, para não extrapolar, para não fazer loucuras financeiras, perfeitamente. O que o torcedor hoje quer saber é se de 24 para 25, com a gente voltando para a Série A, e a gente vai voltar para a Série A, apesar do Fábio Carille, se tudo isso vai ser mantido. Se o Carille vai ser mantido, se a montagem de um elenco falha vai ser mantida, se o Galo vai ser mantido, se o Paulo Brax vai ter mais poder de decisão dentro do futebol, se já realmente estamos conversando com o técnico, o torcedor quer saber disso. A temporada, a gente está na contagem regressiva. Eu entendo, tudo bem, o cara, ele está cumprindo o papel, a missão dele, que é trazer o Santos de volta para a Série A. Ok, mas não tem a mínima condição de seguir na Série A. O torcedor tem todo o direito de saber o que acontecerá. Se a comissão técnica, por causa daquele gatilho de renovação de contrato, vai seguir ou não. Se esses jogadores que estão aí com o contrato vencendo no fim do ano, quais serão renovados?
Se aqueles que têm contrato longo, como o Patrick e o Sufa, Biriarce, não jogam, se vão permanecer. Eu ouvi hoje, por exemplo, que o Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, ele está começando a agradar parte da diretoria. O presidente prefere o Sampaoli. Entendo protocolarmente o presidente não falar, né, de mudanças, né, com o campeonato em curso. Mas ele deu um sinalzinho aí, mesmo elevando o tom, querendo mostrar que o Carille tem um percentual, eu acredito até, para apagar um incêndio interno que esteja acontecendo. Acredito, sentimento meu, tá? Não foi o presidente que falou na coletiva. Mas, cara, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. O presidente do Santos pediu os jogadores mais tempo de treinamento, de atividades no CTR Pelé. Colocou até iluminação para que se pudesse treinar à noite, invadisse à noite o treino. E a rapaziada treina 9h15 da manhã. O Carille está desmotivado, né? O Galo, pelo que eu sei, tem um atrito ali dentro, né? Fez a parte dele de trazer os reforços, o Carille que não usa, a base, todos esses problemas. Então, Sampaoli, Pedro Caixinha, jogadores. E o presidente disse que ele reafirmou aquilo que ele disse. Ele vai reavaliar após a Série B. Ele falou que tem chance de subir e tem chance de não subir. Realmente, matematicamente, sim. O torcedor não conta com a segunda alternativa de não subir. Porque aí o bicho vai pegar. Aí não precisam nem demolir a Vila, gastar para demolir a Vila Belmiro. O torcedor fará isso por vocês. É muita obrigação do Santos subir, sem querer incitar nada. Muita obrigação do Santos subir. Com 96% de chances de subir, restando 9 jogos, 4 na Vila, pelo amor de Deus. Se não conseguir, matematicamente existe essa possibilidade. Se não conseguir, fecha as portas, cara. Fecha as portas. O torcedor não vai aguentar mais disputar uma segunda divisão novamente. Isso não é reconstrução. Parece sequência de trabalho. Errado. Mas eu acredito no acesso. Pegando o recorte dos últimos jogos do Santos em termos de pontuação, sobe. Em termos de performance, se a performance começar a interferir na pontuação, fica difícil. Fica muito difícil. Então, até agora, a performance baixíssima, fraquíssima, paupérrima, não interfere na pontuação. Já interferiu, mas não interfere. Nos últimos 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates. Ok. Mas não se pode perder oportunidades como o Santos de Carille perde. Não se pode ser tão covarde em campo como o Santos de Carille é. E a pergunta foi nesse sentido, mas o presidente elevou o tom. Acredito até que ele disse que, como torcedor, ele está incomodado com isso também. Então, para mim, já basta. Porque o que importa é a gente agir como torcedor nesse momento. A gente está incomodado, a gente não está acostumado com isso. Esperava um pouquinho mais de respeito e de dedicação dentro de campo com relação a variações táticas, técnicas, utilização da base, alternativas, jogadas ensaiadas que nos dessem uma esperança, uma tranquilidade de manter o nosso público no estádio com a esperança de ver um Santos subindo, não nadando de braçada, porque é uma competição que o Santos se nivelou por baixo, mas com tranquilidade. Porque se o Santos vence o Avaí, por exemplo, que perdeu de 1-0 e perdeu um pênalti, e a Ponte Preta que estava vencendo por 2-0, já são desse 1 ponto que constou em 6, seriam 6 pontos, o Santos já estaria à frente do Novo Horizontino com uma boa sobra e já estaria com 98% de chance de subir. O que o torcedor não quer é sofrer. E com o Carille, com a apresentação do time do Carille, o torcedor é inseguro. Eu concordo com o presidente quando ele diz, vamos incentivar, faltam 9 rodadas. Tá, mas garanta pra gente que isso não vai se repetir em 2025. Vocês me entenderam? Tamo junto, um abraço.